Meus irmãos, nós estamos, pela graça de Deus, observando um texto cujo escritor aos Hebreus nos relata e nos mostra aqui dois caminhos para qual o mundo está se dirigindo. E a pergunta que nós precisamos fazer é: para onde nós estamos indo? Esse texto vai ser melhor compreendido quando nós observarmos desde o início da criação como é o comportamento de Deus para com os homens e como é o retorno, o comportamento dos homens para com Deus. Para isso, nós precisamos abrir as nossas Bíblias. Para isso, nós precisamos ler o que está escrito na Palavra de Deus, que foi escrito para o nosso ensino. E aí eu convido aos irmãos para que possamos junto acompanhar a trajetória humana até os dias de hoje. Vamos observar Gênesis capítulo 1. Observe o verso 2. Gênesis capítulo 1 e o verso 2, ele diz o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Irmãos, o que nós temos de tirar de proveito, de ensino para nós, quando o Espírito Santo relata o início de tudo? Aqui mostra que antes da ação de Deus nesta terra, o que era que reinava? Aqui está dizendo que reinava um verdadeiro caos. Reinava trevas, a terra era vazia, isso é, não havia vida, era tudo morto e escuridão completa. Nós observamos, irmãos, que a partir do versículo 3 de Gênesis 1 até o verso 28, nós vemos aí a criação, a ação de Deus para organizar, para criar e para trazer vida à terra. Do versículo 3 até o 28, nós podemos ver como Deus, na sua infinita sabedoria e no seu infinito poder, criou todas as coisas e as fez a sustentar pelo poder da sua palavra. E olha qual foi o resultado, o análise de Deus do versículo 31, do mesmo capítulo de Gênesis 1. O versículo 31 diz o seguinte: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Isso é, aos olhos de Deus, a terra era perfeita. Deus criou tudo com perfeição e entregou para que o homem cuidasse dela. Porém, meus irmãos, algo terrível aconteceu. Quando podemos continuar acompanhando, logo no capítulo 3, nós observamos aqui a queda do homem. O homem preferiu dar ouvidos ao inimigo de Deus, e daí veio a entrega de tudo quanto Deus tinha feito perfeito para o homem, entregou na mão daquele que veio
segundo as palavras do próprio Senhor Jesus, para matar e destruir. Essa afirmativa de que Satanás se apossou deste mundo está bem testemunhado na palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele testifica isso. Basta nós abrirmos nossas Bíblias no livro de João, no capítulo 14, no verso 30. João 14, verso 30, nós vamos observar o próprio Senhor Jesus testificando essa verdade. Jesus diz: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, o governante deste mundo, e ele de mim não tem nada, é inimigo. Não pode haver dois regentes em um reino. Jesus disse: ele se apossou e ele está vindo aí. Também o próprio João, ele dá testemunho em 1 João, capítulo 5, verso 19, quando João testifica que este mundo está posto no maligno. O maligno está dominando este mundo. E por fim o próprio Satanás também, desafiando Jesus Cristo, ele afirma essa verdade sinistra de que ele é quem manda, porque foi tudo entregue a ele. Basta os irmãos abrirem em Lucas, no capítulo 4 e o versículo 6, que os irmãos vão observar, os amigos, que essa é uma verdade que as pessoas não querem crer nela, mas o inimigo está dominando esta terra. Lucas capítulo 4, verso 6, diz assim: disse-lhe, pois, o diabo: dar-te-ei todas esta autoridade e a glória deste reino, porque ele me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Irmãos, aqui nós precisamos parar e tirar uma lição importantíssima. E você que não é crente ainda, analise o que é que isso significa. Aonde não existe o controle total de Deus, qual é o resultado final? É o caos, é a destruição, é a escuridão, que a Bíblia chama isso de inferno. Para onde estamos caminhando? Basta nós olharmos como o mundo está, separado de Deus, proibindo a sua palavra de ser pregada, e se revoltando cada dia mais contra Deus. Por que a humanidade está fazendo isso? Quando recebe tanta perfeição, quando recebe da parte de Deus tanta bondade. Porque este mundo, irmãos, este mundo, meu amigo, está posto no maligno. E o apóstolo Paulo advertiu que o Deus deste século está cegando o entendimento da humanidade. E por isso eles preferem dar ouvido ao inimigo do que ouvir a voz de Deus. Quando a gente volta, meus irmãos, para Gênesis, no capítulo 4 agora, nós observamos que tem um início a vida na terra completamente fora dos padrões de Deus, onde reina a rebeldia, onde reina a desobediência, onde reina a traição, onde reina a mentira. E quando a gente observa no capítulo 4 e o verso 8, nós observamos aí a primeira ação do que acontece quando Deus se afasta
e não domina sobre a humanidade. Aí acontece o primeiro homicídio. Já no capítulo 4 nós temos o primeiro homicídio, a primeira ação do inimigo na vida da humanidade. Aqueles pais que pagaram caro a sua desobediência a Deus, viram um filho ser morto e o outro ser banido. Não é o que acontece hoje com tantas famílias? Uns mortos, outros presos, outros nas drogas, tudo por desobediência àquele que fez tudo perfeito. Quando nós chegamos, meus irmãos, no capítulo 6 e o verso 5, olha a constatação de Deus, no capítulo 6 e no verso 5. O que é que Deus observa? Gênesis 6, 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. E a gente para aplicar isso nos nossos dias. Como será que Deus está observando o comportamento da humanidade nos dias de hoje? Qual o rumo que esse mundo está tomando? Para onde estamos indo? Quando eu digo estamos, estou falando de modo global, estou falando do planeta em um todo. Para onde a humanidade está levando esse planeta? Deus está dizendo aqui, já naquele tempo, que observou os homens e só encontrou maldade. Observou as atitudes e não encontrou nada de bom. E ainda diz, se multiplicou a maldade na terra e ela é contínua, ela não para. Essa é a ação do homem para com Deus, meus irmãos. Mas, meus queridos, deste relato em diante, a gente só encontra os relatos bíblicos, as histórias bíblicas de mal a pior. Deus fazendo de tudo para regenerar os homens e os homens fazendo de tudo para se separar de Deus. Nós encontramos, meus irmãos, no Salmo 2, no livro dos Salmos, no capítulo 2, versos de 1 a 3, está escrito dessa forma: por que se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Os homens veem a palavra de Deus, veem a lei de Deus, os ensinamentos de Deus como algemas. E o que é que eles estão dizendo? Nós não queremos saber de Deus, vamos romper. Nós não queremos esse ensinamento. Não é isso que hoje nossos líderes estão fazendo? Não estão permitindo sequer que as escolas tenham uma Bíblia, que se ensine mais a palavra de Deus. Mas tudo quanto é contra Deus, isso é permitido. Meus irmãos, quando nós observamos novamente, no mesmo livro dos Salmos, agora no capítulo 14, veja o versículo, o capítulo 14 de Salmos, versos 2 e 3. Deus faz a mesma constatação que fez no livro de Gênesis. O verso 2 diz: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver quem entende e se há quem busque a Deus. Qual é a constatação que ele tem no versículo 3? Todos
se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Deus olha para a humanidade, já depois de ele ter feito tanto para tentar reatar a amizade de Deus com os homens, ele olha novamente e constata que está de mal a pior, que não tem um sequer que faça o bem, que busque a Deus. Meus irmãos, nós precisamos insistir, e especialmente, meu prezado amigo, você lendo, observando ou ouvindo estes relatos, entender o que é que acontece quando uma casa, quando uma pessoa, uma casa, uma cidade, um país ou um planeta se afasta dos ensinos de Deus. Só vai de mal a pior. Aquela pessoa que não tem Deus, o destino dela, nós vamos observar aqui na frente. Uma cidade, um estado, um país que não tem Deus, o destino é a miséria, é o caos, é a destruição. Por isso, preste bem atenção que esse texto que nós lemos diz. Quando a gente chega para o Novo Testamento, nós vamos compreender agora o texto que nós lemos, o que é que ele significa para nós. Que ensinamento ele nos traz. Por amor, Deus faz um novo tratado, uma nova aliança com a humanidade. Envia seu Filho, e o que acontece? Os homens o desprezam, rejeitam e matam. A vida sem Deus é um caos. Para onde estamos indo? Dessa forma, as pessoas atiçam e inflamam ainda mais a ira de Deus contra si próprio. E nós vamos entender que essas pessoas, elas, além de rejeitarem e matarem seu filho, elas transformam os ensinamentos de Deus em mentira. Adoram a criatura ao invés do Criador, como constatou o apóstolo Paulo em Romanos 1, verso 21. E qual é a consequência disso? A consequência de uma pessoa que não escuta Deus, de uma pessoa que não quer saber de Deus, está no capítulo 1, verso 28 de Romanos. Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 1, verso 28, ele diz: e por haverem, os homens, e por haverem desprezado o próprio conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem as coisas inconvenientes. Quando você escuta e não presta atenção, e não recebe, e não aceita, vai chegar um dia em que Deus vai enviar o espírito do erro para que você vá de mal a pior, praticando tudo que é inconveniente diante de Deus. Isso é pesado. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, meus irmãos. Quando a gente chega aqui ao texto, nós vamos observar que o Senhor quis usar de misericórdia com os homens, quis reatar e preparou a aliança. E ali entregou a Moisés os 10 mandamentos. E dali Deus falou ao povo, falou à congregação.
Mas o texto diz, o texto que nós lemos de Hebreus 12, e o verso 19, que houve um clamor de trombeta, ou um canglor de trombeta, e ao som das palavras, tais que quando as pessoas ouviram, suplicaram que Deus parasse. Isso está relatado, meus irmãos, no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 18 em diante. Os irmãos, é um texto muito longo, é uma história longa, não tem como a gente observar aqui. Mas o contexto que nós queremos dizer aqui é que toda vez que Deus busca os homens para reatar a sua amizade com Ele, as pessoas dizem, não quero. As pessoas tremem. As pessoas dizem, para. Eles disseram a Moisés, diz a Deus que fale a ti mesmo, mas nós não queremos mais ouvir a voz de Deus. E é tão tremendo isso, que até Moisés, como diz o texto aqui no verso 21, era um espetáculo tão terrível, que o próprio Moisés se sentiu aterrado e trêmulo. Outra lição que nós precisamos tomar, irmão, e tirar para nós. Hoje em dia as pessoas não têm mais temor a Deus, mas veja quem é o nosso Deus. Observe que nós não precisamos ter medo, mas o ensinamento bíblico é que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, é a obediência a Deus. Mas as pessoas perderam isso, e cada um quer servir a Deus do modo como quer, como ele acha que serve, achando que Deus aceita todo tipo de culto. O verso 29 diz que a gente tenha cuidado, porque nosso Deus é o quê? Fogo consumidor. Isso é um alerta, meus irmãos, para nós. Mas, irmãos, continuando o texto, nós vemos aqui mais uma tentativa que Deus faz para se aproximar do homem. Eu estava ouvindo uma pregação de um pastor, e ele está dizendo, é incompreensível tanto mal que a humanidade fez a Deus, e Deus ainda sai buscando, providenciando caminhos para que o homem se chegue a Ele. E no verso 22 do texto que lemos, Deus, o escritor aqui, pelo Espírito Santo, manda a gente ter uma outra visão. Esquecer a visão daquele monte, e agora ouvir uma outra voz, uma outra aliança, um outro caminho, que vai conduzir um povo para um outro destino. Meus irmãos, quando nós chegamos, o verso 22 diz assim, mas vocês, ele está falando aqui agora para crente, mas vocês tendo chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, vocês tendo chegado a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores do que falou ao próprio Moisés. Irmãos, que promessa que a gente não presta atenção. Irmãos, enquanto o texto está dizendo aqui, que este mundo vai de mal a pior, está posto no maligno, enquanto aqui está dizendo que esse mundo vai ter um fim terrível, Deus está dizendo, eu tenho um caminho para que, se vocês atentarem para Ele, ouvirem a minha voz, vocês vão ter o destino modificado. Vocês vão sair do caos para a perfeição que Deus preparou.
Vocês vão sair do caos, da destruição, das trevas, da escuridão, para o Deus vivo e verdadeiro. Vocês vão sair dessa cidade, deste mundo, para Jerusalém do céu. Vocês vão sair de todas companhia mais desse mundo, para a companhia incontáveis dos anjos. Eu vou levar vocês para a Assembleia Universal de Deus. Eu vou levar vocês para a igreja dos primogênitos, que está arrolada nos céus. Eu vou levar vocês para junto de mim, diz Deus, o juiz de todas as coisas. Eu vou levar vocês a Jesus, que faz a mediação, que perdoou os seus pecados e que quer levar vocês para junto dele. Olha, meus irmãos, é de a gente ficar sem entender como é que tantas promessas são feitas e a gente não atenta para tamanha graça que Deus tem nos dado. Para onde estamos indo? Aqueles que continuarem rebeldes, meus irmãos, enquanto Deus está aqui mostrando um caminho, aqui também está mostrando que aqueles que seguirem ou dando ouvido ao conselho do príncipe deste mundo, continuar sendo rebelde a Deus, continuar sendo desobediente, não ouvindo a voz de Jesus Cristo, o destino dele já está traçado. O destino dessas pessoas já está escrito. Basta você olhar o que está em Apocalipse 6, 15 a 17. Veja o que está aí em Apocalipse capítulo 6, 15 a 17. Está escrito assim, meu amigo: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos e todos os livres se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele. E quem pode escapar? Quem pode se sustentar? Mas as pessoas não temem isso. Elas vão continuar seguindo o curso desse mundo, as suas vontades, até chegar esse dia. Quando chegar esse dia, vão desejar a morte, porque não suportam ouvir o que está determinado para eles. Quando a gente chega no verso 26 do texto que lemos, está escrito dessa maneira, o 25: tenha cuidado. Hebreus 12, 25. Mediante isso que você ouviu, o texto diz: tenha cuidado, não recuses ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, o que nos desviamos daquele que nos adverte do céu. Irmãos, meus amigos, tenhamos cuidado. Nós estamos diante de um Deus que é fogo consumidor. Ele está advertindo: vocês tenham cuidado. Mas as pessoas não estão temendo mais a Deus, não têm reverência mais a Deus, quer servir a Deus do jeito que quer, vão se encontrar com Ele irado. Está aqui. Tenha cuidado, Deus está dizendo. Isso está escrito para quando você estiver diante de Deus e Ele disser: afasta-te de mim, maldito do meu Pai, você não tem o que dizer, porque Ele já te advertiu. E Ele, quem é que Ele está dizendo? Quem divinamente vos advertiu.
Isso é o Deus Todo-Poderoso que está no céu, que está te advertindo. Tenha cuidado. O verso 26 diz: aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por toda farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Aí a gente vai para 2 Pedro, no capítulo 2, verso 4. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 a 6. E a gente encontra o apóstolo Pedro, que identificou essas advertências e fez outras ainda mais sérias. Diz o apóstolo: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitou-os no inferno e os entregou ao abismo de trevas reservada para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre os ímpios, e reduziu a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, e ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quem venha a viver impiamente. O apóstolo Pedro aqui, ele amplia e apela para a nossa consciência, para a consciência da humanidade, dos homens, dizendo: Deus divinamente está advertindo: fuja dos ensinamentos deste mundo, porque os exemplos estão constatados. Não é uma coisa que vai acontecer, já aconteceu. Deus disse que ia acontecer e já aconteceu. Puniu o mundo antigo com o dilúvio. Puniu Sodoma e Gomorra por causa da sua desobediência. Puniu os anjos no céu quando se rebelaram contra Deus. Aí o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, diz assim: como escaparemos nós, se nós não atentarmos para uma tão grande salvação? A advertência está aí, meus irmãos e meus amigos. Agora, meus queridos irmãos, Deus, por sua infinita misericórdia, Ele abriu um caminho para que as pessoas que ouvirem a voz que vem de Sião, ouvir a voz do Senhor Deus, as suas advertências, desejar participar da Assembleia de Deus universal, arroladas nos céus, aqueles que querem viver junto de Deus, junto de Jesus Cristo. Ele ensina de maneira maravilhosa como nós podemos nos achegar a Ele. Você pode perguntar: como eu posso me achegar para esse novo caminho? Se eu for ensinar, eu não sei ensinar, mas a Bíblia ensina. Volte ao livro de Hebreus, agora no capítulo 10. Hebreus 19 a 23. E você vai entender o ensinamento do Espírito Santo para você entrar nesse caminho novo. Seguir a Jesus Cristo, ouvir sua voz, servi-lo com alegria por Ele ter salvo sua vida. Ele diz assim: tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Santo dos Santos é onde está o Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Mas entrar como? Pela minha bondade? Pelas minhas obras? Pelas suas obras? Por sua bondade? Não. Mas aqui ele está dizendo que este caminho é pelo sangue de Jesus. Aqui está dizendo que é pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu e nos consagrou pelo véu, isso é, por sua carne. A sua carne dilacerada na cruz abriu esse caminho para quem quiser servir, entrar por eles. E ele diz ainda no verso 21, e tendo grande sacerdote, sacerdote é aquele que intercede por nós sobre a casa de Deus,
A Bíblia nos diz que Jesus está no céu, aonde intercede por cada um de nós. E ele diz no verso 22, ouça o conselho do que nós vemos aqui, tenha cuidado, aproxime-se com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, que é a palavra de Deus, e guardemos firmemente a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Tenha cuidado. Aqui está o modelo, como você deve se achegar a Deus. De maneira simples, com sincero coração. Se prostrando diante dEle, suplicando: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Senhor, me acode na minha incredulidade. Senhor, me salva. Eu quero chegar diante de Ti, Senhor, com meu coração sincero, purificado pelo sangue do Teu Filho. E diz a Bíblia que quem se achega a Deus, Ele não despreza. Meus irmãos, por que será que Deus fez isso? Sendo nós tão maus, sendo nós tão ruins. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2, leia de 4 a 7, porque ele vai explicar por que Deus fez isso. Porque Deus viu tanta maldade no homem e dá tantas oportunidades para que o homem se chegue a Ele. Diz o seguinte, em Efésios 2, 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos fez ressuscitar e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não é porque eu sou bom que eu vou para o céu. Não é porque você é bom que vai para o céu. Não é porque eu tenha cometido pouco pecado que eu vou para o céu. Não é porque você tenha cometido muitos pecados que não pode ir para o céu. Não é por isso. Você fazendo esta oração, diz aqui a palavra de Deus, que a riqueza da bondade de Deus te alcança. Que a maravilhosa graça de Deus te alcança. E Ele deseja te levar para que nós nos assentemos nos lugares celestiais em Cristo. Isso é promessa, meu irmão. Isso é promessa, meu amigo. Você só precisa ter um sincero coração e ver, ouvir e crer que isto é verdade. Porque quem prometeu é fiel. Meus irmãos, diz o texto em que lemos, do verso 26 e 27, que Deus vai aniquilar essa terra. Deus vai destruir céu e terra, para que venha um novo céu e uma nova terra. Porque o verso 27 diz: ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa remoção destas coisas que se abalaram pelo pecado, como tinha sido feita para as coisas que não são abaladas, permaneçam. O novo céu e a nova terra não será mais abalada, porque vem da parte de Deus, está prometido a nós um outro reino, um reino junto do Senhor, um reino junto do Pai, que é o que diz o verso 28. Por isso, recebamos nós um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, em reverência e em santo temor. É o que diz a palavra de Deus.
não é de qualquer jeito. É como diz as Escrituras, é com esse ensinamento, irmãos, que nós vamos chegar aos santos dos santos. E aí nós precisamos entender a promessa de Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 5. Apocalipse 21, de 1 a 5, ele diz: aquilo que foi revelado, aquilo que foi escrito, aquilo que foi prometido, Deus, o Senhor Jesus revelou a João na ilha de Patmos, em Apocalipse. E ele diz: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, que maravilha, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Lhe enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. As primeiras coisas foi destruída. As primeiras coisas começaram com o caos, sem a presença de Deus, e terminará com o caos, porque não quiseram a presença de Deus. Mas quem entrar por esse novo e vivo caminho, a promessa está aqui: a morada de Deus com os homens, onde não haverá mais pranto, mais dor, mais choro. Deus mesmo enxugará nossas lágrimas, não haverá mais nada. Mas as pessoas não querem tamanha promessa, tamanha misericórdia. Meus irmãos, a promessa que Jesus fez foi: aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, entra por este caminho. Não entra em condenação, mas recebe a vida eterna. Se você observar em João 14, versos 1 em diante, João 14, versos 1 em diante, ele diz: não se turbe o vosso coração. Meus irmãos, como nós andamos perturbados neste mundo, é porque o inimigo é quem está dominando, meus irmãos. Meus amigos, a palavra da promessa é: não te turbe o vosso coração, é só crer em Deus e crer em Jesus Cristo. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu não vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vocês também. Duas vozes, irmãos. A voz de Deus, sem a presença de Cristo, as pessoas não conseguiram nem obedecer, nem sequer ouvir. A outra voz é a de Jesus, a qual te promete perdão e vida eterna. Te promete uma morada no céu, para que você viva na Jerusalém celestial, para que você viva junto de Deus, para que você viva junto de Jesus Cristo, para que você viva na morada que Ele te prometeu. Para onde estamos indo? Mas deixa eu individualizar aqui. Para onde você está indo? Que voz você está ouvindo? A voz do príncipe deste mundo, que disse a Eva: o que Deus disse não é assim. É o que as pessoas hoje estão dizendo. A Bíblia está ultrapassada, não serve mais. A voz do inimigo. Ou você está ouvindo a voz que diz: tenha cuidado, porque é o Todo-Poderoso que está te advertindo. E reconhecendo isso, o apóstolo João, no seu livro de 1 João 2,15 diz: meus amados, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Para onde você está indo?
que você escolha a vida para que você viva. Que Deus nos abençoe.